ser um auxílio ao teu próximo ali. Se me ajuda hoje alguém, se me ajuda hoje alguém, demonstra-lhe amor também, remove o temor e promove o amor. Assim ajuda hoje alguém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Mais uma lição na Escola Sabatina e hoje a lição número 12, amar a misericórdia. Se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa dar um like, compartilhe esse vídeo se você gostou, comente o que você está achando da lição, tá bom? Que Deus seja louvado. E se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Santíssimo Pai, que estás nos céus, louvado e exaltado seja o seu santo e maravilhoso nome, Senhor. Amém, Senhor. Nós somos muito gratos a Ti, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor tão bondosamente nos concedeu de estarmos aqui juntos para estudarmos e compartilharmos com nossos amigos e nossos irmãos o estudo da Escola Sabatina, Amém. Senhor. Amém, Senhor. Bendito Pai, nós sabemos que somos pequenos, sabemos que por nós mesmos nós somos falhos, Senhor, nós somos sem orientação. Por isso pedimos que a Sua Santa Presença, por meio do Teu Santo e Bom Espírito, esteja aqui conosco, nos mostrando a verdade, Senhor, sendo verdadeiramente o nosso professor, não só nosso aqui, mas também dos nossos amigos e nossos irmãos que nos assistem do outro lado. Amém, Pai. Deus bendito, eu peço as Suas bênçãos sobre nós, sobre nossos amigos, sobre nossos irmãos e sobre os seus familiares também. Rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Deus seja louvado. Muito bem, meus irmãos, a lição de hoje apresenta o texto Salmos 112, versos 4 e 5. Diz assim: ao justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece, empresta, disporá as suas coisas com juízo. Então vamos comentar aí, irmãos, essa introdução. Irmãos, vocês podem ver que logo no título, né, amar a misericórdia, aí começa a falar do justo, né? Justo, nas trevas, o Filho de Deus, ele é uma luz, ele lança a luz ali, né? E ele é piedoso, misericordioso, é justo, né? Ele se compadece, ele empresta, e ele vai dispor as suas coisas, ou seja, os seus bens ali com juízo, com justiça, né? Ele sabe ali, ele não é um homem ou mulher que fica assim desperdiçando as coisas, entendeu? Ele tem as coisas ali para glorificar a Deus, né? Ele reconhece que Deus é o doador de tudo, que Deus deixou na mão dele como ele sendo um cuidador das coisas de Deus, e ele vai usando ali, né, para que o nome de Deus seja honrado. Isso é muito importante, irmãos, muito importante, porque no momento que nós vivemos, nessa época nossa, muitos cristãos, muitos que tem nome escrito nos livros das igrejas, né, de todas as igrejas, sabe? Eles estão agindo de um modo diferente hoje, né? Os bens foram entregues, Deus entregou para eles, mas eles não estão usando, muitos deles, né? Claro, não são todos. Temos que fazer justiça, né? Muitos deles não estão usando para a honra e glória de Deus. Estão sendo homens e mulheres avarentos, sabe? Homens e mulheres que querem somente para si. E eu quero ler um trecho, irmãos, do Espírito de Profecia, que está na meditação matinal. Isso aqui faz um tempo que já foi feita, né? Essa daqui, irmãos, ó, Jesus, meu modelo, tá? Na página 165, eu quero ler um trecho para os irmãos. 165, tá aqui, ó. Olha só, princípios nos negócios. Olha só o que fala. Aqui diz assim, ó: se um homem de recursos possui absoluta integridade, ama e teme a Deus, pode ser um benfeitor aos pobres. Olha só, pode ajudá-los sem ganhar juro algum, com o dinheiro que empresta, daquilo que pode ser misericordiosamente cobrado. Desse modo, sem nenhuma perda para si mesmo, o próximo desafortunado é grandemente beneficiado, pois é salvo das mãos do desonesto. Os princípios da regra áurea não devem ser perdidos de vista em momento algum em toda a transação comercial. Deus jamais planejou que uma pessoa afligisse a outra. Ele zelosamente guarda os direitos de seus filhos.
E nos livros do céu, grande perda é escrita ao lado do negociante injusto. Nas escrituras sagradas, acusações terríveis são pronunciadas contra o pecado da avareza. Nenhum avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus. Está em Efésios 5:5. O salmista diz: o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Paulo classifica os avarentos como idólatras, com os idólatras, adúlteros, ladrões, bêbados, maldizentes e roubadores, nenhum dos quais herdarão o reino de Deus. Esses são os frutos de uma árvore corrompida, e Deus é desonrado por eles. Não devemos fazer dos costumes e máximas do mundo o nosso critério. Reformas devem acontecer. Toda injustiça deve ser banida. Então, o texto já começa a falar de amar a misericórdia, e aqui tem um texto falando de pessoas que não amam a misericórdia, principalmente essas pessoas que têm posses, né, que Deus entregou na mão deles. Então, isso é algo para nós refletirmos a cada dia. A cada dia, o que fazer? Né? Será que realmente é uma bênção? É uma bênção ter recursos assim, tanto recursos assim? Será que eu consigo honrar a Deus? Porque, irmãos, nós estamos vendo um momento onde os crentes estão atrás de recursos, estão atrás de angariar fundos, de angariar riqueza, de angariar bens. Você pode ver, parece até que é só a vida que a gente tem, não existe mais nada não existe mais céu, não. Vamos trabalhar, vamos ganhar hoje, ganhar amanhã, o dia de amanhã vai ser mais glorioso que o de hoje, vamos ganhar mais, parece que já estamos no lado eterno, né? Onde só angariando as coisas. E aqui está dizendo que essas pessoas são avarentas, né? E Paulo ainda classificou, são idólatras, né? Elas idolatram as coisas, o ídolo delas é isso daí. E deixou bem claro, não tem lugar para essas pessoas no reino dos céus. Não adianta, irmãos, não adianta. Quando a gente fala de avareza, muitas vezes a gente pensa que está falando de cuidar dos pobres, né? É tudo, ser avarento é tudo, né? Não vai ter jeito mesmo para essas pessoas. A bênção da prosperidade financeira, como a prosperidade espiritual, junto com essa bênção, com esse privilégio, é um privilégio. Mas junto com esse privilégio, vem uma grande responsabilidade. Sim. Então, a altura que é da bênção que Deus derrama em sua vida é a altura do privilégio e a altura também da responsabilidade. Então, o equivalente a uma bênção é equivalente a um privilégio e é o equivalente a uma responsabilidade. Então, se todos quiserem, não tem problema ser próspero. Nenhum. Não tem nenhum problema nenhum, tudo certo, tranquilo, é uma maravilha, é um privilégio muito grande. Mas só tem que ter consciência que o tamanho da bênção é o tamanho da responsabilidade com aquela bênção. Então, fique tranquilo se você conseguir ficar com essa, crer muito, fique na mente, fique consciente na mente. Se você desejar uma grande bênção, é o equivalente você receber uma grande responsabilidade. Sim. E a grande responsabilidade vai ser um grande julgamento, é o equivalente. Então, tudo isso é equivalente. Junto com a bênção vem esse pacote também. Sim. Mas na página 346 do Grande Conflito, Luz para Nossos Dias, é o tema aqui que fala. Tem vários textos falando aqui, mas eu vou ler aqui nessa página aqui. Conquanto a noite de tristeza caísse tenebrosa em redor dos seguidores de Jesus, não foram eles, contudo, esquecidos. Diz o profeta: se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Nem ainda as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus falou. Aos justos nasce na luz nas trevas. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Faloei caminhar por veredas. Aqui vai apresentar todos os textos, né? Esse vai apresentar Miqueias 7, verso 8 e verso 9, Salmo 129, verso 12, Salmo 112, verso 4 e Isaías 42, versículo 16. O que os discípulos haviam anunciado em nome do Senhor era correto em todos os pormenores e os acontecimentos preditos estavam mesmo então a ocorrer. O tempo está cumprido, o reino de Deus
está próximo, havia sido a sua mensagem. E a terminação do tempo, as 79 semanas, as 69 semanas de Daniel 9, as quais se deveriam estender até o Messias ungido, Cristo, receber a unção do Espírito, depois de batizado por João no Jordão, e o reino de Deus, que eles declararam estar próximo, foi estabelecido pela morte de Cristo. Então, o texto de Salmos aí, ele é muito iluminador, porque ele diz: ao justo nasce luz nas trevas. Deus, ele derramou aqui na terra todo o céu, tudo que poderia Deus fazer, fez. No Desejado de Todas as Nações, na página 47, também leia também, por gentileza, que será muito importante ler esse texto também. Então, milagre que pudesse ser feito, foi feito. Bênção que poderia ser derramada, foi derramada. Bênção atrás de bênção. Privilégio atrás de privilégio. A oportunidade atrás de oportunidade. Tudo que Deus poderia fazer para salvar o ser humano, iluminar ele, dar poder para combater o pecado, o mundo e o diabo, foi derramado em Cristo Jesus. A cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, ele é uma prova total do amor de Deus, o amor ilimitado de Deus aqui para o ser humano, para todo o universo. Então, está uma treva grande aqui no mundo, no universo, e através da cruz de Cristo, todo o universo é iluminado. Amém. Então, aqui nós não temos assim, não há assim uma justificativa. Dizer assim, eu não consegui seguir esse ponto por causa disso, por causa daquilo. Não tem uma justificativa, não existe justificativa. Não existe. Vamos no domingo agora, prioridade do reino. Vou ler aqui Mateus 6, 25 a 33, irmãos, acompanhem. Que diz assim: por isso vos digo, não fiqueis ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Contemplai as aves do céu, pois não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Porventura não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai os lírios do campo, como crescem, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se revestiu como um deles. Ora, se Deus assim a veste, a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. E o verso 31, portanto não fiqueis ansioso, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então vamos comentar aí qual deve ser a nossa prioridade do reino. Então, vamos aqui no texto do livro aqui, no livro Educação, na página 102, lições de vida é o tema aqui. Fala que aqui Deus está falando aqui do cuidado, da ansiedade da vida. Aí faz uma comparação entre os pássaros, a terra, toda essa questão aí da natureza. Aí diz aqui, não vou ler a página toda, lógico. Os pássaros no ar, os lírios do campo, o semeador e a semente, o pastor e as ovelhas, eis com que Cristo ilustrou verdades imortais. Ele tirou também ilustrações dos acontecimentos da vida e fatos da experiência particular aos ouvintes,
o fermento, o tesouro escondido, a pérola, a rede de pesca, a moeda perdida, o filho pródigo, a casa sobre a rocha e sobre a areia. Em seus ensinos havia algo para interessar a todo espírito, para apelar a todo coração. Assim, a lida diária, em vez de ser mera rotina de labutas, despojada de pensamentos elevados, iluminava-se e erguia-se pelas constantes lembranças de coisas espirituais e invisíveis. Desta maneira devemos ensinar, que aprendam as crianças a ver que a natureza uma expressão do amor e da sabedoria de Deus, que o pensamento a respeito dele se entrelace com pássaros, flores e árvores, que todas as coisas visíveis se tornem para elas os intérpretes dos invisíveis, que todos os acontecimentos da vida sejam os meios para o ensino divino. Olha que coisa maravilhosa. E tem a página também 117. A página 117 tem umas coisas interessantes também para a gente meditarmos essa questão aqui. Na página 117 e 118. Olha o que diz lá. Vai apresentar os capítulos, você quiser acompanhar os capítulos da Bíblia, está nessa página aqui. Jó 12, 7 e 8, Provérbios 6, verso 6, Mateus 6, verso 26 e Lucas 12, 24. Pergunta agora às alimárias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves do céu, e elas tu farão saber, até os peixes do mar tu contarão. Vai ter com a formiga, olha para os seus caminhos, olhai para as aves, considerai os corvos, e assim por diante. Não devemos meramente falar às crianças a respeito dessas criaturas de Deus. Os próprios animais devem ser seus professores. Que coisa espetacular! As formigas nos ensinam lições de paciência, operosidade, perseverança em superar obstáculos, providência para o futuro, tá bem? E os pássaros são ensinadores da suave lição de confiança. Lembra que o livro dos campos, Deus veste eles com a... Não é bonito? O campo com aquelas flores, com aquelas coisas maravilhosas. Mas é tudo vestidor embelezado, depois morre. Não é assim? Quem vale mais? O livro do campo ou o homem? Jesus falou. Então, que Jesus quis passar aquela lição para nós. O mais importante, vocês ponham em primeiro lugar. O menos importante, fica tranquilo que eu vou conceder a vocês. Amém. O mais importante é o reino de Deus. É a sua comunhão com Deus, é os fundamentos do reino de Deus. Tudo que é o mais importante é isso. Você buscar o reino de Deus. A comunhão com Cristo e sempre trilhar esse caminho. Ter prioridade. Porque o resto, as necessidades fundamentais, pode deixar. E isso aí vai ser consequência. Amém. Louvado seja Deus. É isso que Deus nos promete, que nós venhamos a caminhar para frente nesse sentido, né? No sentido de firmeza de propósito. Tem um texto na própria lição, Testemunho para a Igreja, volume 1, páginas 201 e 202. Ó. Os que têm poder, seja no governo ou em outra esfera, muitas vezes impõem e mantêm esse poder por meio de ameaças ou força. Como observamos na vida de Jesus, a vida fiel não requer passividade diante do mal em todas as situações. Por exemplo, tratando da escravidão na América, Ellen White escreveu: quando as leis do homem se chocam com a palavra e a lei de Deus, cumpre-nos obedecer estas, sejam quais forem as consequências. A lei de nossa terra
que exige entregarmos um escravo a seu senhor, não devemos obedecer e cumpre-nos sofrer a consequência de transgredir essa lei. O escravo não é prioridade de homem algum. Deus é seu legítimo senhor e o homem não tem nenhum direito de tomar a obra de Deus em suas mãos e pretender que seja propriedade sua. Aí com esse texto, irmãos, os irmãos comentam com a pergunta desse rodapé, ó. Qual é o limite entre a obediência às autoridades e a defesa das vítimas de autoridade opressora? Interessante, né? Interessante quando fala prioridades do reino. O Evilânio já começou colocando muito bem na questão de reconhecer a grandeza de Deus, que Deus usa a natureza para nos ensinar sobre as grandezas dele, para nós refletirmos, para nós crescermos, né? E se nós sabemos que tudo é de Deus, nós não temos o direito de querer ter domínio sobre os outros, né? E isso em qualquer âmbito, irmãos, vamos deixar bem claro, viu? Tanto no âmbito secular, como também até muitas vezes dentro de igreja, Alexandre. Não podemos tapar o sol com a peneira, né? E aqui tem um texto bem claro, né? Na palavra de Deus, Pedro falando em Atos, né? Atos 4, ele fala que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se mais importa obedecer a Deus do que aos homens, qual é a prioridade? A prioridade é o reino de Deus primeiro. E aqui começando a falar de qual é o limite da obediência, né, às autoridades, né, autoridades opressoras. Bom, o limite do respeito à obediência é até onde não interfira na consciência com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Se interferir com a palavra de Deus, irmão, deixa bem claro. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não importa, irmão, não importa se o homem ou a autoridade ali tem poder, tem força, tem carisma, tem simpatia, não importa. O que importa é a palavra de Deus. Porque, irmãos, eu vou ser bem claro para vocês que se eu escolher a humanidade, os homens, em vez de Deus, eu estou sendo um traidor. Porque eu estou vendo que aquilo é certo, eu estou vendo que Deus falando, o certo é esse. Aí o homem fala, não, você vai ter que fazer o que eu quero, eu não quero que você faça o que Deus pede. Se eu ceder ao homem, eu estou sendo um traidor, eu estou traindo a Deus, o depósito que Deus confiou a mim. Então, fica para a nossa reflexão, o que eu estou fazendo? Mas isso daí, cara, não seria assim, você não obedecer às autoridades, você não causar divisão? Você causa divisão, porque sim. Todo mundo está dizendo sim, você diz não. Sim, mas, Alexandre, eu vou ser bem claro. Jesus, quando ele veio, ele deixou bem claro, eu não vim trazer paz não, eu vim trazer espada. Ele deixou bem claro. Ele falou que ia trazer, o próprio Jesus falou, eu vim trazer divisão. Mas a divisão que Jesus veio trazer é o seguinte, é a questão da consciência. Não tem como. A pessoa, quando sabe que aquilo é o certo, aquilo no seu íntimo parece que está consumindo ele. Ele fala, eu não posso fazer isso, eu não posso. Mas está todo mundo fazendo, olha que maravilha, está todo mundo unido, tá todo mundo unido, está uma harmonia, está lindo o Evilânio, está uma maravilha aqui. Mas você sabe que aquilo é errado, você sabe que aquilo não é correto, que não tem condições. Então aquilo ali te consome, você não consegue. Um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro candidato ao céu, ele não consegue permanecer ali, praticando a maldade, praticando a iniquidade ali, sabendo, mas é para a gente manter a paz. Ele não está se importando, aquela coisa incomoda tanto ele, falou assim, eu prefiro estar em guerra então, porque aquilo ali você está indo contra a consciência do que é certo. A palavra de Deus está aqui, a palavra de Deus mostra para nós o caminho a seguir, e aí eu vou fazer diferente só para agradar a pessoa que está no meu lado. E quando eu falo a pessoa que está do meu lado, pode ser membros de igreja, pode ser meus parentes na minha casa, porque é verdade. Né? Eu lembro que uma vez eu ouvi um pregador, irmãos, que ele falou assim, que para a nossa transformação, para a nossa santificação, né, Deus colocou uma pessoa tão próxima, mas tão próxima nossa, que ela deita do nosso lado na cama, certo? Então, às vezes a pessoa que está querendo fazer você pecar, você desonrar Deus, às vezes seu próprio cônjuge pode acontecer. Então, e aí, o que você vai fazer? Vai fazer que nem o Adão fez? A história de Adão a gente já tem um testemunho da história dele. Agora eu vou fazer a mesma coisa que o Adão fez. O Adão não tinha modelo nenhum de acontecer de tragédia, porque ele estava lá esperançoso que talvez ia dar certo no começo, mas depois ele viu a tragédia que ele fez. Mas nós não, nós temos aqui o complemento da história, está tudo aqui. Então, se eu seguir esse ritmo, eu vou me juntar com as pessoas ali fazendo coisa errada só para manter a paz, eu estou indo contra o que Deus falou, Deus mostrando
que não vai dar certo. Primeiro que não vai dar certo no cotidiano mesmo, e depois no reino de Deus eu vou receber a conta também, Alexandre. Então, causa divisão? Causa porque a palavra de Deus, é claro, a primeira causa de divisão começou foi com Caim e o Abel. Veja, o Caim falou, não, Abel, vamos fazer isso daqui, porque isso aqui é mais legal, isso aqui é melhor. Abel não fazer a vontade de Deus. Pronto, causou divisão. E o que o Caim fez? Porque o irmão dele não quis seguir a linha de raciocínio dele, foi lá e matou o irmão dele. Entendeu? Porque a obra dele condenava ele. Então, toda desobediência, ela leva ao caos. sim. O abuso assim, da autoridade humana leva ao caos. Um exemplo clássico dessa questão é a França. Lembra da França? Sim. Lá na Revolução Francesa, o que aconteceu lá? Um verdadeiro caos. Então, desobediência às leis, abuso, tal, essa coisa toda virou aquele caos. Lá no céu, aquele caos lá no céu, agora uma terça parte daqueles anjos, aquelas criaturas foram expulsas do céu, e aquela terça parte vai queimar no lago de fogo. Vai ser destruída, vai ser queimada. Sim. Por causa de desobediência, eu não sei quanta quantidade de seres humanos vão queimar lá no lago de fogo junto com o diabo. Isso aí eu não sei, porque não foi revelado a quantidade, o total exato. Mas fala que é como a areia do mar, né? O total exato eu não sei quantos bilhões vai ser, isso aí eu não sei. Mas eu sei que vai, isso tudo por causa do quê? Por causa de desobediência e ao mesmo tempo abuso. Abuso de poder leva à irritabilidade. As pessoas que estão à testa das chamadas leis, que para cumprir, tem que cumprir com responsabilidade. Nada de interesse particular, tem que cumprir com responsabilidade. Então, quando isso não acontece, acontece o inverso, aí acontece aquele desequilíbrio. Então, isso é no setor secularizado e também no setor espiritual. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação à questão da autoridade. Temos que obedecer às leis, às ordens. Deus, ele permitiu e ele constituiu, irmãos, as leis, todas as leis. Inclusive, o Estado, você tem que obedecer às leis, né? As leis do seu país. Não virou anarquia. Virou anarquia. Virou anarquia. Não pode virar essa bagunça. Tem que ficar tudo equilibrado, tudo em ordem. Porque senão vira uma bagunça e não é bom não. Isso aí é terrível. A gente já viu os exemplos. Muitas nações caíram em anarquia aí e não foi bom não. Isso aí foi terrível para a nação. Então, a ordem tem que ser restabelecida e todos têm que obedecer às leis. Então, isso é muito bom. No capítulo de serviço cristão, aqui diz que todos, o que poderia ser todos os seres humanos, em especial o povo de Deus, seremos considerados individualmente responsáveis por fazer um J menos do que somos capazes. O Senhor mede com exatidão toda a possibilidade para o serviço. As capacidades não utilizadas serão levadas em conta, tanto quanto as que empregamos. Deus nos tem como responsáveis por tudo que nos poderíamos tornar pelo bom uso de nossos talentos. Seremos julgados de acordo com o que nos cumpria fazer, mas que não executamos por não usar nossas faculdades para glorificar a Deus. Mesmo que não percamos a salvação, reconheceremos na eternidade a consequência de não empregarmos nossos talentos. Haverá eterna perda por todo conhecimento e capacidade não alcançados que poderíamos ter ganho. Parábolas de... Está no Serviço Cristão, mas se você quiser também acompanhar lá no Parábolas de Jesus, na página 362 e 363. Então, nessa página todinha aqui do Serviço Cristão, que você vai ter uma compreensão, aqui o outro subtítulo aqui, ó, o que poderia ter sido. Lê todinha a página. E no julgamento também vai ser levado em consideração isso aqui. Só para ter ideia aqui, ó.
o número de crentes seria hoje maior do que é. Em todas as cidades da América do Norte, teria obedecido a lei de Deus. Caso houvesse sido executado o propósito divino de transmitir ao mundo a mensagem da misericórdia, Cristo já teria vindo à Terra. Se tudo tivesse encaixado conforme Deus planejou para que esse povo fizesse de maneira decente, ordeira, como tinha que ser, tivesse propagado o Evangelho, as coisas teriam bem adiantado já, os passos teriam sido bem adiantados já. Sim. Serviço Cristão na página 86, na página 123, na página 68, dá mais uma luz sobre essa questão aí, o que todos nós poderíamos ser. Então, o que acontece? Nós empregamos os talentos que Deus nos deu de maneira mais eficiente, todos nós. E aqui nós não podemos tampar o sol com a peneira, todos nós estamos nessa inclusa aqui. Tem pessoas que se desenvolvem mais, outras menos, mas mesmo as que se desenvolvem mais, ainda assim fica devendo. A falta de uso dos talentos. Que não, a gente lembra lá para os talentos, né, que aquela questão lá que temos que... há uma expressão assim, eu li no livro do Espírito e Profecia, mas eu não trouxe essa página, mas você deve ter lido essa página, esse pensamento diz assim: talento usado, talento multiplicado. Se eu não tiver fugido da mente, está no parábola de Jesus, esse pensamento, esse texto. Irmãos, prioridade do reino. Então nós temos que priorizar o reino de Deus. E quem não prioriza, tem um texto aqui, ó, Esse Dia com Deus, é uma meditação matinal, está em 19 de agosto, na página aqui no meu é 238. São homens e mulheres indecisos que não priorizam o reino de Deus. Olha o que fala aqui, ó. Homens e mulheres indecisos são os melhores aliados de Satanás. Por mais favorável que seja a opinião que tenham de si mesmo, eles são dissimuladores. Todos que são leais a Deus e à verdade devem defender fielmente o que é correto, Unir aos que não são consagrados e ainda ser leal à verdade é simplesmente uma impossibilidade. Não podemos unir aos que servem a si mesmo, que trabalham com base em planos mundanos, sem perder nossa ligação com o Conselheiro Celestial. Podemos libertar-nos da cilada do inimigo, mas ficamos contundidos e feridos. A nossa experiência é apoucada. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, verso 4. Então aqui fala, irmãos, que se nós não priorizar o reino de Deus, em primeiro lugar, nós somos o que? Aliado de Satanás. Sim. E aí fala que a gente se unir com essas pessoas para ter assim uma união, para não trazer opróbrio à causa de Deus, nós vamos ser feridos e contundidos. Olha que terrível. Então, irmãos, agora o Carlos comentou aqui, unir, mas unir na verdade. União, nós temos que seguir as coisas certas, seguir o Estado, seguir a igreja, tudo que está escrito, tudo. Mas se tem alguém opressor e diz, faça porque eu quero, e não está ligado com a palavra de Deus, nós diz, ó, é melhor estar em guerra, né, Ricardo? Como você comentou. Interessante, Alexandre, quando você falou aí, vou usar até a frase que você está falando, faça porque eu quero, e não está em conexão com a palavra de Deus, já deixou bem claro que é a vontade dele, não é a vontade de Deus. Então esse líder, nesse caso aí, esse líder pode ser um líder secular como um líder religioso. Se ele abrir a boca e falar, faça porque isso eu quero, isso que é melhor, isso que eu quero, porque eu acho que é bom, né? Ou então me siga porque eu tenho conhecimento, porque eu sei, eu estudei sobre isso. Realmente, quando um homem ou mulher abre a boca e fala, olha, acredite em mim porque eu tenho conhecimento, pode ter certeza que é Satanás usando a boca dele. É o diabo usando a boca dele, porque está indo contra claramente a palavra de Deus. A palavra de Deus é bem claro que o homem deve desconfiar-se de si mesmo. Então, mas Paulo falou, sei de meus imitadores. Ele falou assim, é porque eu sou de Cristo. Ele deixou bem claro, olha, eu estou fazendo o que Jesus mandou, então se você quer me copiar, copia. Olha, eu estou fazendo por causa disso. Paulo mostrava, porque é por isso que eu estou fazendo. Você quer me copiar? Tudo bem, me copia então, me copia. Porque às vezes alguém pode pensar, né, que oxe, mas está indo contra a Bíblia, que Paulo fala, sejam meus imitadores, verdade. Aí a restante da frase eu sou de Cristo, eu estou copiando o modelo de Cristo. E como é que eles viam, e como é que Paulo falava isso? Bom, analise, veja a Escritura.
Eu estou fazendo o que Jesus mandou fazer. E para você ter esse texto, tem que viver a vida de Paulo. Tem que viver a vida. Então, Quando você viver a vida de Paulo, se for perseguido, se for preso, você não ter salário, como Paulo não tinha, aí você pode falar. Aí você pode falar esse texto, olha, tá vendo? Eu segui o modelo de Paulo. Aí você pode. Porque o modelo dele. Aí ele me falou, porque eu sou de Cristo, e ele mostrava o modelo de Jesus. Sim. Pronto. Então, é isso que nós temos que ter em mente, irmãos. A prioridade do reino. Né? Então, quando ele fala prioridade do reino, isso é uma coisa muito individual, né, Alexandre? A gente não pode assim, exigir, porque isso depende muito da compreensão da pessoa que ela tem sobre o reino de Deus. Tem muitas pessoas candidatos ao céu que não leu depois. Às vezes a pessoa, ela pode até ser salva, mas assim, devido ao pouco empenho que ela teve a respeito do reino de Deus, ela vai sentir a perda, né? A perda que ela teve, que vai ser eterna, porque assim, ela vai ficar para trás comparada com os outros, porque ela não desenvolveu o que dá para desenvolver. Então, com respeito à propriedade, né, as prioridades do reino, isso varia de pessoa a pessoa, porque depende da compreensão dela, o empenho dela em estudar, em tomar decisões. Tem pessoas que tomam decisão pelo que é errado. Depois, quando ela acorda, abre os olhos e fala, nossa, que loucura que eu fiz. Ainda bem que tem tempo de se arrepender. O Paulo mesmo, ele matou gente, ele matou muitos cristãos, ele matou muitas pessoas, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Até que abriu os olhos, né, Jesus agiu lá, abriu os olhos dele e falou, nossa, que loucura que eu fiz, né? E ele tentou reparar o mal dele, né? Sim. Eu vou dar só algumas páginas aqui, o Alexandre, para as pessoas acompanharem. A educação já li, as páginas são, eu já li também o serviço cristão, Testemunho para a Igreja, volume 2, na página 580, no Fundamento da Educação Cristã, na página 159, 319 a 320. E Testemunho para a Igreja, volume 4, na página 254. Aí você acompanha essas páginas aí, leia, por gentileza. Segunda-feira, irmão, fadiga da compaixão. Não tem nenhuma pergunta aqui para nós, nessa parte, mas só para nós comentar: compaixão, educação, oração e expectativas. Então vamos fazer um resumo aí dessa fadiga da compaixão. O que está querendo dizer para nós aqui? O que é isso? Eu quero ler um trecho para os irmãos, né, com base nisso, que está no Ciência do Bom Viver. Esse daqui, irmão, está Ciência do Bom Viver, página 207. Página 207 e 208. Aqui o capítulo, irmãos, é Os Pobres Desamparados. Diz assim, ó, enquanto milhares, irmãos, perecem diariamente de fome, derramamento de sangue, incêndio e peste, convém a todo aquele que ama seu semelhante cuidar em que nada se perca, que não seja desnecessariamente gasta coisa alguma com que pudesse beneficiar a criatura humana. Ainda continua. É pecado desperdiçar nosso tempo, é pecado desperdiçar nossos pensamentos. Perdemos todo momento que dedicamos ao egoísmo. Se cada momento fosse devidamente avaliado e empregado de modo devido, teríamos tempo para tudo o que necessitamos fazer para nós mesmos ou para o mundo. No emprego do dinheiro, no uso do tempo, das energias, das oportunidades. Volva-se cada cristão para Deus em busca de guia, né, de orientação. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança seu rosto, né, e ser-lhe-á dada. Está em Tiago 1, verso 5. Então, aqui fala da fadiga, né? Por quê? Por que fala da fadiga? Se você ver aqui o contexto aqui do autor, ele fala, né, de pessoas, do modo que a pessoa se aproximar, agir com as pessoas, né? Às vezes não dá certo, né? Mas a gente não tem que se preocupar com isso, irmãos. A gente só tem que se preocupar em pregar o Evangelho. Nós não estamos aqui para converter ninguém, não estamos aqui para, entendeu? Porque essa obra não é nossa. Deus não colocou nas nossas mãos essa obra de converter uma pessoa. Deus colocou a nossa obra simplesmente do ID. Vai lá e fala. Lançar a semente. Lançar a semente. Nós só temos que fazer isso. Agora a obra de convencer, converter, é a obra do Espírito de Deus. A nossa parte é usar todos os nossos meios, né, todos os nossos talentos, toda a estrutura que Deus colocou diante de nós, para que essas coisas aconteçam, ou seja, na questão de semear. Né? Nós temos que ser cooperadores com Deus, né?
nessa grande obra de salvação das pessoas. E é Deus que faz o milagre, é Deus que trabalha. Salomão deixou bem claro, né? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias, né? Ele pode aparecer ali e dar um resultado. Então, nossa obrigação é lançar o pão, é lançar a mensagem. Então, o resto não convém a nós, não convém a nós. Então, eu não tenho que ficar me remoendo, sabe? Ah, mas será que aquele homem não se converte? Será que aquele homem não vai vir? Aquele homem vai vir? Aquele homem não vai vir? Não, eu faço a minha parte pregando com a voz e com exemplo, né? Porque não adianta nada também, né, irmãos? Né? Eu vou jogar uma semente ruim naquela terra, vai ter uma colheita ruim. Porque, Alexandre, muitas vezes a gente gosta de falar sobre um contexto, né, e esquece do outro. O contexto de levar o evangelho. Nossa, é maravilha, é isso mesmo. Só que tem um problema. O levar o evangelho é a mesma coisa de a gente semear, jogar semente. Mas que tipo de semente que eu estou jogando naquela terra? Que tipo de semente? Ah não, olha, irmão. Olha, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, maravilhoso. É uma bênção, né? Jesus te fortalece. Olha, você vai ser curado, viu? Você é viciado em cigarro, Jesus te liberta. Aí ele vai, acredita em Jesus me liberta, ele chega lá, senta nos bancos, aí ele ouve talvez a mesma pessoa que falando isso, fala assim, olha, nós nunca vamos poder ser libertos, viu? Só na volta de Jesus. Ô, meu amigo, contraditório. Contraditório. Aí Jesus pode livrar você de uma coisa, de uma droga, de um cigarro, mas não pode livrar você de cometer um adultério, de outra coisa, de fazer isso, fazer aquilo. É contraditório. Que semente eu estou lançando no terreno? Jesus falou assim: tudo posso em Cristo que me fortalece. Então aqui, né, quando fala de fadiga, né, eu fico vendo, para mim a fadiga é nesse ponto, porque você espera um resultado e vem outro. Então, e aqui fala da compaixão, né? A compaixão, se eu tenho realmente compaixão das pessoas, irmãos, eu tenho que fazer o que Deus pede para as pessoas. Eu tenho que fazer o que Deus pede. É para falar abertamente, falar, olha, é assim, assim, assim. Isso, olha, o que você está fazendo é pecado, tá? Você tem que ser liberto, isso daí você vai se destruir, né? Eu vou estar orando por você, Deus tem poder para te libertar e tem que incentivar a pessoa a se libertar, entendeu? A crer nisso daí. É isso que falta. Jesus deixou bem claro, quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar fé na terra? Por que ele está falando isso? Será que os trabalhadores estão fazendo direito, estão lançando a semente direito? Porque se ele está falando, vai encontrar fé na terra, se ele deixou bem claro isso, quer dizer que está colocando uma dúvida na conduta de alguns trabalhadores nos últimos dias. Então é algo que nós temos que refletir, né? Será que eu estou lançando a semente correta? Será que eu estou plantando direitinho para que dê frutos do reino? Exatamente. Aí essa questão da fé na terra, a gente sabe muito bem que aí tem duas vias de acesso aí, que uma que aponta por falta de interesse nos cristãos, o povo de Deus, e avante de uma vez, e rápido acelerar o processo. E a outra questão é a rejeição mesmo da mensagem, né? Sim. E a gente sabe que tem esses dois caminhos, esses dois tipos de entendimento. Interessante, Vilane, quando fala de rejeição, tem duas coisas que levam à rejeição. A primeira, a pessoa não quer saber mesmo, né? A gente sabe disso. E a segunda é a conduta. É a conduta de quem está passando a mensagem. Porque não adianta nada eu falar, vou dar um exemplo, um médico, você está no médico, o médico fala assim para você, vamos supor, se você fosse uma pessoa fumante, você tem que parar de fumar. Se parar de fumar, isso vai fazer mal para você. Aí você sai do hospital e está lá fora, está fumando também. Você entendeu? Mas que incoerência é essa? Entendeu? É o segundo ponto. Não há um encorajamento. Então, é isso que eu estou falando. O problema está aí, entendeu? Eu não posso falar que Jesus me liberta de uma coisa, depois eu falo que eu vou continuar no pecado do mesmo jeito até a volta de Jesus. Isso tem uma incoerência colossal. Não tem como. Não estamos falando, irmão, que todo mundo é perfeito, ninguém peca mais, não é isso. Mas a questão de manter a fé, manter a esperança, nós vamos lutar, Deus vai nos ajudar, entendeu? Lutar, força de vontade, lutar e pedir ajuda ao Espírito de Deus a cada dia. A questão individual de cada um. Sim. Nessa página, embora não tenha essa questão para responder aí, mas tem vários textos, no caso. Mateus 7, verso 12. Eu queria empreender esse texto. Todo o ciclo de nossas obrigações de uns para com os outros é compreendido naquelas palavras de Cristo.
tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-os também a vós. Mateus 7, versículo 12, diz isso. Aqui tem vários textos, que você pode, na página tem vários textos da Bíblia. Não entre na vereda dos ímpios, andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? Provérbios 4, versículo 14, 6, verso 28. Aí, abaixo aqui desse comentário, eu vou adiantar aqui. Quantos homens poderia ter evitado o malogro e ruína financeiros se atendessem às admoestações tantas vezes repetidas e encarecidas nas Escrituras? O que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Provérbios 28, verso 20. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a junta pelo trabalho terá aumento. Provérbios 3, verso 11 e assim por diante. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Provérbios 21, versículo 6. Então, o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, aqui, quantos indivíduos nessa situação aqui não procuram um caminho tortuoso que cai nessa situação que esse texto está falando? Indivíduos, eu estou falando de indivíduos. E quantas nações não são escravas da outra por causa de interesses assim contraditórios, interesses particulares, que uma nação visa a escravizar a outra, a sugar todos os seus recursos por seu interesse. É como se diz assim: a nossa nação aqui, nós temos que comer do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor na terra tem que ser para a nossa nação. Você sabe que tem algumas nações que pensam, alguns dirigentes que pensam assim. E aquelas outras nações que quiser que morra, que não tem um pensamento, aquele pensamento altruísta, assim, aquela mentalidade de dizer assim: bom, nós precisamos aqui nos desenvolvermos, mas que as outras também, o desenvolvimento daquelas outras vai promover também desenvolvimento para nós também. Então, todo mundo assim, vamos trabalhar de uma maneira que todo mundo possa se desenvolver assim de maneira equilibrada, para manter o equilíbrio do planeta, das nações e tal. E em termos individuais, fazer com que a gente venha seguir os conceitos de Deus. Negócio de ganância, é complicado. Essa questão da ganância, ela tem destruído muitos indivíduos, muitas pessoas em termos individuais, e muitas pessoas no sentido coletivo. Nações estão sendo destruídas por causa dessa tal da ganância. A gente sabe esse negócio de contrariar a dívida, e muitas pessoas e muitas nações se aproveitam dessas questões, dessas dívidas aí. É um transtorno, questão dos juros altos, essas questões, né? Vamos terça-feira, generosidade agora. Tem um texto aqui do Antigo Testamento, nós vamos ler só do Novo Testamento, não, mas você tem na lição, Levítico 25, 35 a 37, Salmo 119, 36. Lê para nós aí, Ricardo. 2 Coríntios 8, 12 a 15, o Evelyn vai ler 1 João 3, 16 a 18. Eu vou ler 1 Timóteo 6, 17 a 19. Segundo Coríntios capítulo 8, verso 12 até o verso 15, diz assim: porque se há prontidão de vontade e é aceitável segundo o que alguém tem, e não que não tem, pois digo isso não para que haja alívio para todos e aperto para vós, mas para que haja igualdade, suprindo nesse tempo presente, na nossa abundância, a falta de outros, para que também a abundância deles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: ao que muito colheu, não sobrou, e ao que pouco colheu, não faltou. 1 João 3, versículo 16 a 18 diz assim: nisto conhecemos o amor de Deus, que Cristo deu a sua vida por nós,
e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitando, lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. 1 Timóteo 6, 17 a 19 diz: exorta aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas que delas gozamos. Que pratique o bem, seja rico de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, entesourando para si mesmo um bem fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Então vamos comentar isso aí. Então, terça-feira, irmão, generosidade. A questão da generosidade aqui, principalmente o texto de João, fala claramente que não devemos usar só de palavras. A palavra não vai encher a barriga de ninguém. Então o que acontece como é que você tendo abundância vai, não é a pessoa necessitada que está necessitando com seus filhinhos na sua casa, você tem abundância e manda ele em paz. Ah, Jesus te ama, Jesus é bom, ele te ama, e ele e seus filhinhos precisando do pão cotidiano, e você negar-lhe o pão. Não, isso é uma contradição. É uma contradição do Evangelho. É uma contradição. Não é uma contradição do Evangelho, eu queria ajudar somente aqueles que me apoiam. A contradição do Evangelho na sua vida, porque você entendeu de maneira errada. Sim. Somente aqueles que dizem sim para mim, eu vou ajudar. Aqueles que dizem não, eu quero que ele morra. Então é uma contradição. Nós vamos estar semelhantes aos judeus na época de Cristo. Que eles falavam assim, o próximo é que está aqui, ó. Samaritano não é meu próximo, romanos também não, esse aí nós podemos odiar. Amar o próximo é esses aqui, ó. Então, próximo aqui, ó, falando, só me bajulando. Isso, o próximo aqui é só aquele que está do meu lado. Só aquele que aceita o que eu quiser. Isso. Esse é meu próximo. O que não aceitar, esse não é próximo. Então isso aí é uma contradição. Sim. Uma contradição aberrante mesmo. Porque nós temos essa tendência, né? Se a pessoa for para a minha igreja, eu ajudo. Irmão, você vai para a igreja? Não vai? Então se vira nos 30 aí. Corta a cesta básica, corta tudo. Então pra você ver. Aí, é complicado isso aí. Aí, irmão, nós estamos fazendo contra a palavra de Deus. Porque tem que ajudar, não importa se a pessoa vai para o que ela quiser. Ajudar o próximo e pronto. Jesus falou isso e pronto. Jesus até curou 10. Quantos voltou lá? Um só. Um só. Jesus podia lançar a maldição. Vai, seus malditos, nunca mais vou curar você. Só um vai agradecer. Fala, só um vai agradecer. Ok. É complicado demais isso aí. Mas Jesus curou. Sim. Lógico. Interessante que é o que Deus espera, né? Que todo candidato ao céu faça, né? Ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas independente do que ela é, se ela gosta de você, se ela não gosta de você, se ela concorda com você ou não, né? Se ela é sua amiga ou não. Jesus deixou bem claro, falou assim, né, que de que adianta se você ajuda somente, né? Estou resumindo de um modo bem assim genérico, né? Ajuda somente aqueles que estão ao seu lado para receber o obrigado deles. Do que adianta? Não fazem também os outros a mesma coisa? Os gentios também fazem isso. Fazem a mesma coisa? Sempre faz isso. Inclusive, foi bem assim, não faz a mesma coisa? Não, você tem que fazer diferente. Você tem que ajudar aqueles que não têm contato nenhum com você, aqueles que não têm nada a te oferecer, sabe? Nada a te oferecer. O máximo que eu te oferecer é um obrigado, mas não tem nada para te dar. Porque muitas das vezes, irmãos, os candidatos ao céu de hoje, eles ajudam as pessoas que têm algo para dar retorno para ele, entendeu? Talvez não seja financeiro, não estou falando de coisa financeira, mas tem um retorno para dar para ele. Pode ser apoio, pode ser uma espécie de fidelidade a você. Então, mas você tem um retorno. Agora, aquele que não te pode dar retorno nenhum, você não tem interesse nele. Aquela jogadinha política, né? Sim. É a mesma coisa política. Eu te ajudo, mais pra frente, lembra que eu te ajudei, né? Você vai me apoiar, você me ajuda. Os interesses particulares. Isso, então, o interesse nosso interesse tem que ser o interesse divino. Então, sim. Todo cristão, isso aí é certo, cristão
e segue a Cristo, o interesse dele é inculcar na mente das pessoas que ela aceite Cristo. Esse é o interesse. O benefício é para a pessoa. O interesse é que a pessoa seja abençoada com a comunhão dela com Cristo. Ela voltar atrás, retroceder daquele caminho dela e seguir a Cristo. Esse é o interesse cristão. Porque o cristão sabe, ela seguindo a Cristo, ela vai ser feliz, ela vai para a eternidade e vai ganhar um prêmio maior. A herança maior que é estar com Cristo no céu. O privilégio é isso. O maior privilégio de nós cristãos é de estar com Jesus lá na eternidade. Patriarcas e Profetas, na página 532. Diz uma coisa muito interessante. Lá, se você ler os versículos aqui, foi citado vários versos aqui, mas Levítico 25, versículo 35 a 37. Olha o que diz lá. Se a dívida ficava sem ser paga até o ano da remissão, o próprio capital não podia ser recuperado. Vocês sabem lá, né, da questão lá, né? Uhum. Muito bem lá, que era recuperado. Até o ano da remissão, o próprio capital não podia ser recuperado. Expressamente advertia-se ao povo contra o privar os seus irmãos da necessidade de assistência. Por causa disto, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Guarda-te, que não haja vil pensamento no teu coração, dizendo: vai-se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Nunca cessará o pobre no meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, e para o teu pobre na tua terra. Livremente emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Deuteronômio 15, versículo 7 a 9 e 11 e verso 8. Vamos lá então. O ano da remissão, aquelas pessoas que tinham vindo da terra, por isso, por aquilo, aí voltava tudo, né, a questão dos direitos da terra, essa questão, lá nas leis lá, que Deus promoveu. Aqui ele fala assim: está chegando o ano da remissão, então tem que me apressar aqui para fazer alguma coisa para me tirar algum lucro. Porque ele chega no ano da remissão, aí o que acontece? Vai ter que ganhar tudo de ordem, a questão dos escravos, todo mundo tem que ficar todo mundo feliz. Ficar todo mundo feliz, né? Então eu tenho que dar um jeitinho aqui, né? Aí Deus falando aqui, já alerta, cuidado para você não ficar com esse pensamento particular, esse pensamento vil aí, né? Esse pensamento vil. Que Deus tinha providenciado meios para que os pobres, os necessitados fossem ajudados, né? Deus sempre pensou nas necessidades dos mais vulneráveis. Sim. E providenciou meios para isso, e ainda falando que se não se cumprisse isso, os que tinham privilégio e não cumprisse, iam sofrer as consequências. Interessante, William, só complementando aí, Deuteronômio ainda fala que um texto que muitas vezes as pessoas não querem aceitar. Deus falou, irmãos, Deus falou, vou deixar bem claro aqui, tá? Não foi Vilani que falou, tá? Não foi a mensageira do Senhor que disse aqui da boca dela, foi Deus falou, né? E mandou Moisés falar, não é na Bíblia. Sempre haverá necessitados, sempre haverá pobres no meio de vós. Sempre, enquanto existe mundo, vai haver pobres. Aí, muitas pessoas confundem as coisas. Não, tem que ser todo mundo diferente, tem que ser todo mundo por igual, igual à sociedade. Esqueça, isso não é o plano de Deus, nunca foi o plano de Deus, igualar sociedades, nunca foi o plano de Deus. Também não está falando que a pessoa fica na miséria, não é isso. A questão é, o texto aqui, o título é generosidade, ou seja, você ser transformado, seu caráter ser transformado, ser semelhante ao de Cristo, cuidando do necessitado. E aquele necessitado também, quando for suprir a sua necessidade,
Quando ele vê outro, ele também fazia a mesma coisa em prol do outro. Não tem como. Porque se você iguala tudo, irmãos, então não preciso mais exercer nenhuma transformação de caráter, porque a questão de generosidade é você abrir mão de você mesmo, você abrir mão de coisas que você tem, coisas que te pertencem para você. Porque ele fala generosidade, ou seja, você está fazendo algo por alguém que não vai receber nada em troca. E aqui começa a falar de você emprestar sem receber juro, você ajudar o necessitado ali, seu irmão necessitado ali, só por ajudar mesmo a pessoa, porque a pessoa está passando dificuldade, né? E sabendo que pode ser que ele não te ajude depois, porque pode ser que ele pense diferente. Independente disso, é isso que nós temos que ter em mente, né? Mas muitos cristãos estão confundindo as coisas, talvez devido às suas ideologias políticas, preferências políticas, está deixando as coisas inflarem na sua mente, né? E está esquecendo de estudar a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus existe, não é somente para nos alertar, irmãos, é também, irmãos, para que nós sejamos transformados. Ali, quando a gente lê a palavra de Deus, irmãos, é como se fosse um espelho, né? Paulo mesmo usa o termo como se fosse um espelho. É onde a gente vê as nossas falhas, nossos defeitos. E aí a gente clama a Deus, ajuda o Senhor, me ajuda, me liberta desse defeito, que eu quero ser semelhante ao Senhor. Esse conceito de pobre, ele veio depois do pecado. O texto está aqui, tereis pobres sempre diante de vocês, necessitados, tal. Agora a gente tem que entender o seguinte. Porque não era para acontecer isso antes, né? Quando a gente tem que entender isso, a gente tem que entender uma coisa. É da vontade de Deus que tenha pobre na terra? Não. Lógico que não. Adão era pobre? Não tinha nada disso antes. Vocês entendem? Então, lá no Apocalipse, fala que a gente vai pisar nas ruas e as ruas lá vai ser de que mesmo? Material, vai ser? Pérola. Coisas preciosas. Coisas preciosas, né? Aquilo que mais o ser humano valoriza aqui na terra, nós vamos andar pisando em cima. Não vai valorizar. Então, a coisa mais valiosa para o ser humano é outra coisa. Exatamente. Então a gente tem que ter essa consciência. Essa questão da desigualdade social, dessa questão, toda essa parafernália que hoje está na terra, foi por causa do pecado. E Deus, ele mediante essa situação, ele está trabalhando, usando, para equilibrar a balança aqui espiritual e secularizada também, mas tem as pessoas, os necessitados, as pessoas que estão assim, numa situação mais vulnerável, e as pessoas que têm o privilégio de estar numa situação mais confortável, abundante, em todos os termos, que eu estou falando, tanto o termo secularizado, financeiro, essa questão secularizada, como a questão espiritual. Tem a responsabilidade de agir em favor daquela classe menos favorecida. Sim. Eu não estou dizendo aqui para a pessoa ter... A vulnerável que eu estou falando aqui é aquela pessoa que está vulnerável por várias situações, ela vai à luta, mas está numa situação crítica. Não é aquele que fica com os braços cruzados, não é isso que eu estou falando. Vulnerável, a gente vê muito ali na Bíblia, às vezes a mulher fica viúva, as crianças órfãs, ali na época ficava vulnerável porque não tinha aposentadoria, não tinha pensão, não tinha nada, a mulher era jogada, não podia trabalhar, a mulher não poderia. Não tinha emprego para a mulher como hoje tem. Então ela ficava totalmente vulnerável. Então por isso que a Bíblia enfatiza os órfãos, viúvas, a viúva porque ficava vulnerável. Naquele contexto, e no contexto hoje em dia toda a gente sabe as classes sociais e situações, e a gente sabe a manipulação também que as nações têm, aquele jogo político, aquela questão lá de pessoas usar de artimanha, põe algum preceitozinho que favoreça determinada classe, transfira a renda daquelas pessoas mais vulneráveis para aquela classe que é menor, que possa ter maior privilégio. Isso é um crime contra a nação. É um crime. Deus vai julgar isso aí. Está julgando isso aí. Isso é uma conta alta que as nações têm a acertar com Deus. De fazer transferência. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Transferência de renda. Transferência de renda o administrador ele dá um jeitinho de pegar uma classe maior, vulnerável, com seus recursos, salários, benefícios, dar uma tiradinha desses recursos e fazer uma transferência. A gente sabe que muito bem
a pessoa do setor financeiro sabe bem o que significa isso. Um grande volume de recursos e pôr na mão de uma determinada classe de pessoas que é bem menor, para que elas possam se deleitar do leite e o mel da terra. Ou melhor dizendo, não é isso. Nós ficamos com o melhor e essa maioria aí que vai errando com a barriga aí. Vocês entendem? Isso é um crime contra o mundo, contra a nação. Sim. Contra os necessitados. Quarta-feira, pacificação. Lê para nós aí, Ricardo, Mateus 5, 9, e eu vou ler Isaías 52, 7. Diz assim: quão formosos sobre os montes são os pés do que anunciam boas novas, que publicam a paz, que anunciam boas notícias de bem, que publica a salvação, que diz assim: o teu Deus reina. Mateus capítulo 5, verso 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então vamos comentar no contexto bíblico, irmão. Quem é esse pacificador? Será que é uma pessoa assim que recebe rajada e não paz? É aquele que quer trazer união, mesmo com erro, com verdade? Quem é esse pacificador? Será que é esse? Olha, eu vou ler aqui, Alexandre, alguns textos daqui do Espírito e Profecia no livro O Maior Discurso de Cristo. Vai comentar a respeito das bem-aventuranças. Mateus 5, 6. Sim, isso mesmo. Aqui no capítulo As Bem-aventuranças, na página 27 e página 28, eu vou ler alguns pedaços aqui, irmãos. Na página 27, o subtítulo fala: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui fala assim, que todo aquele que consente em renunciar ao pecado, que consente em renunciar ao pecado e abre o coração ao amor a Cristo, torna-se um participante dessa paz celestial, né? Então, o homem, a mulher, o jovem que, não, eu não quero mais pecado, eu não quero mais viver essa vida com Satanás, eu quero ser filho de Deus. Pronto, então a paz de Cristo já começa a reinar nele, já, porque ele, a consciência dele agora está voltando para Deus. Então ele, sem querer, já está pregando paz, né? Já está pregando paz. Se ele querer renunciar ao pecado. Renunciar ao pecado. Eu vou ler para os irmãos mais alguma coisa. Ó. Não há outra base não há outra base de paz senão essa. Senão essa, vida, não é só. A graça de Cristo, recebida no coração, subjuga a inimizade, afasta a contenda e enche o coração de amor. Aquele que se acha em paz com Deus e seus semelhantes não pode se tornar infeliz. Em seu coração não se achará inveja, ruins suspeitas e aí não encontrarão guarida. O ódio não pode existir. O coração que se encontra em harmonia com Deus partilha a paz do céu, difundirá ao redor de si sua bendita influência. O espírito de paz repousará qual orvalho sobre os corações desgostosos e turbados pelos conflitos mundanos. Isso aqui está na própria lição, esse trechinho aqui, né? Mas eu quero ler a parte de baixo, que eu achei mais forte ainda, né? Um trecho de baixo, que eu particularmente gostaria muito que o autor tivesse colocado essa. Diz assim: os seguidores de Cristo são enviados ao mundo com a mensagem de paz, pacificador. Quem quer que seja, olha só, quem quer que seja, aqui a mensageira de Deus fala, ela define o pacificador. Quem quer que seja que, pela serena, inconsciente influência de uma vida santa, revelar o amor de Cristo, quem quer que, por palavras ou ações, levar outro a abandonar o pecado e a entregar o coração a Deus, é um pacificador. Olha aí. Então, o pacificador, olha só, é aquele, irmão, segundo a palavra de Deus aqui, é aquele que incentiva as pessoas a abandonar o pecado, né? Incentiva e consola com palavras que são influência, mostrando o melhor caminho, né? Abandonar o que é mal e se juntar ao que é bom. Ele é um pacificador. Porque na nossa cultura aqui ocidental, na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, um pacificador tá dois irmãos dialogando coisas espirituais, o vilano diz uma coisa, eu digo outra, um diz sim, outro diz não, mas se une aí na mentira, ou qualquer coisa. Meio termo, né? Fazer um meio termo aqui. Então, isso é pacificação. Olha, o irmão é pacificador, tá vendo? Ele une a verdade e a mentira e fica todo mundo ali.
Tipo, o ecumenismo é pacificar. Olha que irmão bonzinho. Não, tá escrito. O irmão fala um erro, ele não fala nada. O irmão fala a verdade, ele não fala nada. Aqui. É um pacificador. Vou ler de novo. Isso, lê de novo. Quem quer que seja aqui, pela serena, inconsciente influência de uma vida santa, revelar o amor de Cristo, quem quer que, por palavras ou ações, deixando bem claro, levar outro a abandonar o pecado e entregar o coração a Deus, é um pacificador. Pacificador é aquele que faz isso. Pacificador não é aquele que, conforme a situação, um exemplo que você apresentou aí, não. Pacificador é aquele que resgata a pessoa das garras do diabo para o reino de Deus, por meio das suas palavras ou influência. Nós sabemos que a influência é muito mais poderosa que as palavras, não é? Tem um texto na Bíblia que fala que virá um tempo que muitos vão dizer paz, paz, e virá repentina destruição. A Bíblia, a gente tem que ler ela como um todo. Então, se você pegou um texto aqui, aí ficou só preso ali e esqueceu o resto, aí complica. Então é isso. Eu vou citar uma situação aqui. Davi com seus homens estava sendo perseguido e tal, e estava com aquele espírito de guerra, né? Uhum. E uma mulher apaziguou aquele espírito de guerra dele. Está lá em 1 Samuel 25, versículo 29 a 31. Eu vou ler aqui na questão aqui rápido, questão de Nabal, né? E Abigail. Olha lá aquele homem lá intemperante, lá e a situação dele como ficou. Essas palavras poderiam apenas ter vindo dos lábios de quem tivesse participado da sabedoria do alto. A piedade de Abigail, semelhante ao perfume de uma flor, exalava de seu rosto, de suas palavras e ações, sem que disso ela se apercebesse. O Espírito do Filho de Deus habitava em sua alma, em sua vida, no caso. Seu discurso, adubado pela graça e cheio de bondade e paz, derramava uma influência celestial. Melhores impulsos vieram a Davi, e ele tremeu ao pensar quais poderiam ser as consequências de seu intuito precipitado. Qual é o intuito de Davi? Mata todo mundo ali. Bem-aventurados os pacificadores. Aí vai estar o texto. Uhum. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Oxalá houvesse muitos outros como esta mulher de Israel, que abrandassem os sentimentos irritados, obstassem impulsos temerários e com palavras de calma e bem dirigida sabedoria aplacassem grandes males. O que vai dizer? É uma vida cristã consagrada, está sempre a derramar luz, consolação e paz, caracterizada pela pureza, tato, simplicidade e utilidade. É dirigida por aquele amor abnegado que santifica e influencia. Está repleto de Cristo e deixa um rastro de luz grande, que seu possuidor vá onde passe. E Abigail cumpriu isso em Abigail, né? Então, é o que acontece. Tem as situações que tem. Se a pessoa, tem umas pessoas brigando aí, se você chegar com um espírito assim meio impossível, no meio de uma confusão, o que é que vai acontecer? A briga já está feita uma briga lá, seja ela só vai piorar, seja ela física ou seja ela verbal, só vai piorar. Então, se você chegar com calmaria, tentando apaziguar a situação, o bom senso diz isso, para a gente, onde tiver confusão, a gente faz o quê? A gente dá um jeitinho de abrandar aquela situação. Eu não estou dizendo aqui para a pessoa concordar com o erro. O texto foi dito aqui. Mas você pode eu não tô citando isso, essa questão. A gente tem que trabalhar para estabelecer a paz, a tranquilidade, tudo mais. Sim. É isso. O bom senso pede isso. A própria Abigail, você pode ver. O que o Davi ia fazer? Pecar. Ele ia pecar. Então, o próprio texto fala o seguinte: aquele que desvia um homem ou uma mulher, qualquer pessoa, de pecar, né, com o seu exemplo, com as palavras, ele é um pacificador. Então, você deu o exemplo de uma pessoa discutindo e tal. Eles ali já estão quase se ofendendo, ou então já dá na mente, já está ofendendo o outro, já está pecando. Aí você chega lá, quando você chega lá com o deixa disso, na linguagem popular, o deixa disso, não vamos ver de outro jeito, rapaz, não é bem assim. 'Ou seja, você já está livrando a pessoa, você está abrandando o coração, está livrando a pessoa de pecar. Você 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 está
de pecar. Ou seja, você já é um pacificador. Como você falou, não é não, eu concordo com você. Não tem que concordar com ninguém. Você tem que pacificar, você tem que tirar o pensamento pecaminoso da mente da pessoa, né? O seu instrumento de Deus para tirar o pensamento pecaminoso da mente da pessoa, para que a pessoa possa refletir realmente na loucura que estava fazendo. Porque Davi refletiu, né? O exemplo que ele fez foi, mas que eu estava fazendo? Não era coisa dessa, né? E aí tudo bem, pessoal, não, tudo bem. E aconteceu depois, veio o Nabal colheu a própria consequência do pecado dele. A estupidez dele, né? Então ele já estava colhendo já o que ele tinha plantado, né? E Davi depois não precisou nem fazer nada com ele, entendeu? Não. Deixou quieto, entendeu? E pronto. Às vezes, irmãos, né, isso acontece, né? Só que se a pessoa que está alimentando o mal, o pecado, só piora mais as coisas. E nós temos que agir como filho de Deus, né? Exatamente. Né? Abrandar, ser instrumento de Deus, ser cheiro de vida para a vida, Guilherme. É isso mesmo. E temos que defender a verdade, Sim, porque ela é claro, verdade. porque é verdade. Claro, com toda a paciência, com amor, mas defender a verdade. Jesus foi um grande exemplo de um pacificador, irmão. Sim. O maior pacificador que pisou nessa terra, todo o universo, foi Cristo, mas ele não estava unido com os fariseus. Quando os fariseus vinham ter com ele com resposta, ele respondia. É porque nós temos que enfatizar isso mesmo, Alexandre e Vilani. O Vilani até falou isso, você está complementando. Ser pacificador não é baixar a cabeça, não. Não está falando que é baixar a cabeça para o erro. Ah, não, tudo bem, né? Vamos continuar nas coisas. Para paz ter paz. Tá. Não é esse tipo de paz, não. Não. Não é paz, não. Esse tipo de coisa é guerra. Sabe contra quem? Contra Deus. É lógico. É contra Deus. Então, irmãos, a paz que está falando aqui, irmãos, é para abandonar, é para livrar a pessoa de pecar, de fazer coisa que é errada, irmão. Está escrito aqui, pacificador, verdadeiro pacificador, sim, aos olhos de Deus, é aquele que tira a pessoa do caminho da rebeldia contra os céus, sabe? Porque ele não está em paz, tá? Para que ele ande no caminho de Deus. Sim, esse é o verdadeiro. Aí vai ter paz. Então, e o único jeito de ter paz, irmãos, é andando na verdade, irmãos. Ele vai ter paz de espírito, mas na sim, carne não vai ter paz. Na carne não. Porque quando ele quer renunciar ao pecado, ele vira inimigo do diabo. Sim. E aqueles que são servos do diabo vai virar inimigo dele. Sim. Não tem como. Não tem como mesmo. Não tem como a gente querer estar do lado de Cristo e ser amigo dos servos do diabo. Ai, não, todo mundo aqui junto. Não tem como, a não ser que a gente faça o que ele quer também, fique enrolando. Não tem como. Jesus, quando ele pisou nessa terra, as hostes de Satanás tremeram e jogaram tudo os servos do diabo contra Jesus. Tudo. Foi uma guerra terrível. Você sabe do Evangelho. Jesus, quando falava alguma palavra, pronto. Era guerra. Era motivo para tumulto. Tumulto. Motivo para tumulto. Então, irmãos, vamos seguir o exemplo de Cristo. Sim. Tem umas páginas aqui que eu quero dar, que eu não vou ler, mas eu vou dar para vocês. Refletindo a Cristo na página 38, na página 333, e Testemunhos para a Igreja, volume 2, na página 164, 437, e o volume 5, na página 176, e Desejado de Todas as Nações, na página 628 a 630. Então vamos na quinta, agora uma voz para os que não têm voz. Nós não vamos ler o capítulo de Isaías, que é capítulo 58, Isaías verso 1 a 10, você pode ler em casa, mas não vamos comentar bem resumidamente esse capítulo. Então vamos comentar isso aí, irmãos. Que mensagem é essa que dá em Isaías 58, de 1 a 10? Já começa falando que clame em alta voz, né? Clame em alta voz, não te detenhas. Ou seja, não deixe, não fique com medo, não fique assim, preocupado com as consequências. Deixa eu bem claro, não é para te deter, não. Em alta voz. Anuncie a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. É para falar contra o pecado mesmo. Sim. Né? Aqui, não é contra as pessoas. Não é contra as pessoas, é contra o pecado. Aqui, ó, Mensagens Escolhidas, volume 1, irmãos, na página 410. Eu quero ler um trechinho aqui. Já é quase no final desse livro. 410, está aqui. Diz assim, irmãos, ó. Aqui é relacionado ao chamado de João Batista, né? Olha só. Ele fala assim: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor, né, que isso disse.
Esta é exatamente a mensagem que deve ser dada ao nosso povo. Estamos perto do fim do tempo e a mensagem é: preparai o caminho do rei, tirai as pedras, erguei um estandarte para o povo. O povo deve ser despertado. Não é agora tempo de clamar paz e segurança. Somos exortados a clamar em alta voz: não te detenhas, levanta tua voz como uma trombeta e anuncia ao povo a sua transgressão e à casa de Jacó o seu pecado. É essa a mensagem que tem que ser pregada nos púlpitos, irmãos, de todas as igrejas, irmãos, todas, sem exceção. Sem exceção. Vai em alta voz. Em alta voz, independente da placa de igreja. E aqui, irmão, só para... Não é gritando, quando falando em alta voz, é porque vai chegar em todos os lugares e falar diretamente. E com insistência, né? Insistência. É para falar contra o pecado mesmo, irmãos. Ah, mas ele está falando, o pregador Vilani está falando do meu pecado, eu não quero ouvir. Tá bom, não ouça, saia. Mas eu não posso tentar calar a boca dele. Eu não posso, porque ele está tentando fazer o que Deus está mandando. A partir do momento, irmãos, olha o perigo. Dura coisa é se levantar contra o Altíssimo. Porque se levanta, quantos homens de Vilã a gente sabe na história desse mundo se levantaram contra os profetas, o que aconteceu com essas pessoas depois? Só derrota mesmo, não tem como. Né? Ah, eu me livrei desse profeta, eu me livrei desse perturbador de Israel, eu me livrei. Você se livrou? Tem certeza que você se livrou? Se livrar de um profeta é uma coisa, e se livrar do Deus do profeta é outra coisa. É outra história. Aí o negócio é tão diferente. Não, vai além. Não tem como. Não tem como escapar não, filho. Então, irmãos, tem pessoas que vivem assim. Os irmãos podem concordar comigo ou não, mas fica até à vontade para comentar. Tem pessoas que vivem assim: olha, eu não quero ouvir sua voz, Alexandre ou Evilândia, eu não quero ouvir sua voz, me deixe em paz, me deixe pecar em paz, eu não quero ouvir sua voz. Tá? A sua presença me incomoda, entendeu? Só de olhar para sua cara já me incomoda, porque eu quero viver em paz, pecando, e sua presença já está me repreendendo. Só sua presença está me repreendendo com o seu jeito de comer, com o seu jeito de vestir, com o seu jeito de participar. Até suas conversas me incomodam, porque eu quero falar dos meus times de futebol, quero falar dos meus filmes, quero falar de todas as coisas que me agradam, que esse mundo tem para me oferecer, e você gosta de falar só de coisa de Deus. Então tem pessoas que não abrem a boca para falar isso, mas o coração está transbordando. Ela fala assim: cala a tua boca, porque eu quero pecar em paz. Aí quer eliminar todos que vão contra o pecado dela. Então, e aqui ela faz, ela começa, se ela sozinha não consegue, eu não consigo dar o jeito desse homem sozinho. Ela falou: então eu vou chamar você, junto a turminha. Esse homem aí não presta. Aí eu começo a fazer tumulto para poder desmoralizar, né, denegrir a imagem de Cristo na vida da pessoa, porque não é a imagem da pessoa, é a imagem de Cristo, porque ele está tentando fazer a vontade de Deus. Quem está sendo desonrado ali por meio daquelas pessoas? Jesus Cristo. E os outros vendo. Entendeu? E os outros, isso que é a parte mais terrível ainda, é porque as pessoas estão testemunhando, vendo aquele tipo de coisa, aquele tipo de situação. Então, difícil. A gente tem que ter isso em mente aqui, tá no eu não notei a página, mas está no desejar de todas as nações. O amor de Deus pelo ser humano é mais forte do que a morte. Verdade. Mas o ódio de Deus pelo pecado também é mais forte do que a morte. Então, nós temos que ter isso em mente. Deus odeia de maneira terrível, mais forte que a morte, o ódio de Deus pelo pecado. E o amor de Deus pelas pessoas, pelo ser humano, é mais forte do que a morte também. Então a gente tem que ter isso em mente. Então, se eu tiver agarrado com aquilo até o fim de minha vida, e não querer retroceder, se eu tiver agarrado com o pecado, vai ser uma consequência. Deus vai te odiar se eu prevalecer agarrado ao pecado até o fim? Deus vai me odiar? Não. Ele vai me amar, mesmo que eu tenha agarrado com o pecado. Sim. Mas só por eu estar agarrado com o pecado, não tem como ele fazer o quê? Não tem milagre aí. Aí não tem milagre. Não existe decisão milagre. da pessoa. Não existe milagre. A decisão da pessoa.
Deus não abandonar o vai pecado. fazer milagre em relação à decisão da pessoa. E não vai fazer E, milagre. Milânio, e bem faria os irmãos, viu? Se quer saber realmente qual é a situação do povo de Deus nesses últimos dias, lê Isaías 58 direitinho, o que Deus fala e o que Deus pede que você faça. Aí ele começa a falar assim, foi esse o jejum que eu escolhi? Daí ele começa a falar, então, e tem pessoas que tá jejuando, tá fazendo voto para prejudicar os outros. Prejudicar os outros, entendeu? Como fizeram com Paulo. Como fizeram com o Paulo. Ó, Mas não 40, comer. tinha 40, irmão, 40. Olha, já tem uns 40 homens aqui, viu? Já tem uns 40 homens aqui. Todos já estão decididos, não vamos comer nada enquanto Paulo não morrer. Misericórdia! Poxa, É esse jejum que Deus foi contra. Deus foi contra. Sabe por quê? Irmãos, eu já ouvi isso, não me falaram. Misericórdia, tem um líder. Ele disse assim, irmão, tá vendo? Ó, não é esse jejum que Deus escolheu? O jejum é para ajudar as viúvas pobres. Então, não precisa mais ficar jejuando assim, ficar dias sem comer, ficar 12 horas sem comer. Não, não. Olha a loucura, irmão. Então você vê, um leva para um lado, um leva para o outro. Olha que loucura. Deus está combatendo o jejum que o Ricardo está explicando. Eu vou jejuar porque o Ricardo seja prejudicado. Eu não vou comer enquanto o Ricardo não cair. É esse jejum que Deus não quer. É o jejum que, aí ele vai explicar. Você ajuda a viúva, é para ajudar as pessoas, gente. Eu vou jejuar para que o Evilânio, vamos supor, o Evilânio está desempregado. O Evilânio arrumar um emprego. Eu vou jejuar para ajudar o Evilânio. Para que ele seja liberto do pecado, para que Deus fortaleça a vida Você vê a espiritual mente dele. do povo? É isso? Então o povo, igual você falou, a Bíblia é um todo. Eles lêem um texto e é isso aqui que Deus quer. É loucura. Se você se perguntar muitas pessoas que odeiam assim, que odeia mesmo o evangelho em si, odeia, se você perguntasse para ele, e se ele fosse usar assim dizer, eu vou falar realmente o que está no meu coração. Irmãos, você ia ver a verdadeira aberração na terra. Uma aberração. Você ia ver os desejos do coração do ser humano, é terrível, é terrível. É terrível. E se ele fosse permitido assim, ele queria assim, vamos ser assim mesmo, o negócio era terrível. Mas o que acontece, irmãos? Deus está falando para mim e para você, ó, falando para todos nós aqui, vocês três aqui, vocês tenham ciência disso, que Deus está olhando para nós, está vigiando nós aqui, está vendo nós, está tudo no controle de Deus. E não tem como nós escapar. Sim. Nem nós aqui, nem vocês aí. Não tem como nós escapar da salvação se nós seguirmos a Cristo. E não tem como nós escaparmos do lago de fogo se nós seguirmos o pecado, o mundo e o diabo. Verdade. Não tem escapatória. Todos nós aqui, nós estamos se preparando. O planeta todo, a igreja, todos nós estamos se preparando, irmãos. Todos nós aqui, nós estamos se preparando. Seja para uma herança eterna, ou seja para um lago de fogo. Nós estamos se preparando para receber essas coisas. Não tem meio termo, não. Não tem. Uma terceira opção, uma terceira via. Não tem uma terceira Eu vou via. ler um texto aqui, irmão, está no comentário da Bíblia White, de Isaías 58, de 1 a 2, ó. Uma mensagem não disfarçada. Nossa obra agora é despertar o povo. Satanás, com todos seus anjos, desceu com grande poder para operar com todo engano concebível a fim de neutralizar a obra de Deus. Olha, o Senhor tem uma mensagem para o seu povo. Essa mensagem será dada, quer os homens aceitem ou rejeitem. Como nos dias de Cristo, haverá as profundas conspirações dos poderes das trevas, mas a mensagem não deve ser disfarçada com palavras suaves para aqueles que estão se desviando de Deus ou por belos discursos que digam paz, quando não há paz. Para os perversos diz meu Deus, não há paz. Isaías 57, 21. O capítulo todo é aplicável àqueles que estão vivendo nesse período da história da Terra. Considerem esse capítulo atualmente, pois ele se cumprirá. Manuscrito 36, 1897. Então, esse capítulo 58 vai se cumprir aonde? Está se cumprindo. Aqui, Está se é isso, cumprindo. nos nossos dias. Está se cumprindo. Eita, irmão. Então, quer as pessoas queiram ou não, a mensagem vai ser dada. Quem ouça, que deixe de ouvir. Igual o cara falou, vamos eliminar todo esse pessoal aí que importuna meu pecado. Mas, irmão, não vai ter jeito. Deus levanta outro. Deus levanta até pedra para falar. Não, não tem como correr. É aquela coisa que a gente sempre fala, irmãos, ó. Umas pessoas querem dominar, um grupo de pessoas querer dominar outras pessoas por causa de estar causando irritabilidade, não por aquilo que a pessoa queira promover, mas pelo estilo de vida espiritual, essa questão da obediência, desobediência.
a questão. Eu vou dar um exemplo aqui mesmo, que o Clássico diz aqui. Vocês estão vendo aqui esses livros aqui, né? Esse livro aqui, que nós sempre utilizamos ele, o Espírito Vicia, para fazer um comentário. Tem muitas pessoas, às vezes, que se irritam com isso. Mas é a nossa base, irmãos. Quer dizer, em Deus, estareis seguros. Quer dizer, seus profetas. Estareis seguros. Quer dizer, em seus profetas e Prosperareis. Então, a lei é o testemunho. Se não falar segundo essa palavra, porque não há iluminação neles. Então, essa é a base. Então, eu podia citar outros textos aqui, mas essa é a questão. A irritação é tão grande, as pessoas às vezes se irritam com o que a pessoa come. Porque você é vegetariano, a pessoa se irrita. Você vê a loucura. Até onde Tem vai, né? uns que se irritam, que já falaram para nós, vocês sabem, não precisa citar o nome, a ética, Manter a ética. que se irrita que a gente faz a oração aqui de joelho. Irmão, olha a mentalidade, Você não quer que a gente loucura. quem é fazer em pé aqui, ó? Vou em pé, vou fazer deitado, correndo. Então, se a Bíblia ele tá em pé, irmão, Tô corta em pé a aqui. cabeça dele. Aqui, Tá vendo? aqui a gravação tá saindo, porque minha cabeça aqui tá. Aí, ó, aqui eu tenho que ficar ajoelhado. Não tem como, né? Mas Você mesmo, vê? mas mesmo aqui, essa oração ajoelhado, vai sair um raio aqui dos nossos pés aqui, vai matar alguém aí com essa oração ajoelhado? Mas a pessoa se irrita. Então não vai. Uma pessoa não deve vai. se irritar, irmão, porque ela não deve gostar de orar ajoelhada, aí o problema dela, então ela se irrita com o outro ajoelho. Sim. Você vê a loucura? Eu concordo Você- que a pessoa ore ajoelhado, ore em pé, Deitado, ore em pé, deitado, dormindo, acordado, correndo, olho aberto, nadando, olho aberto, trabalhando, fechado. lavando os pratos. Orar tanto tempo. Pra mim, A né, palavra oração de Deus, se você quiser orar lavando os pratos, orar, pode ir. Pra mim, eu sou bem liberal nessa questão aí. Pra mim não tem. Agora, não tem lógica. A razão e a lógica permite pensar assim. O que há de inconveniente uma pessoa ajoelhar? Me diga. O que há de inconveniente? Você, lógico que você não vai ajoelhar lá na linha do trem, que pode o trem passar e, né? E trazer uma não, prova isso até não. Eu ao não, louco. eu não concordo que você ore nem em pé, nem deitado, nem ajoelhado lá na linha do trem para não correr. A não ser que você queira orar para evitar uma tragédia maior, mas tomar cuidado com isso, né? Então, mas na linha do trem não se deve fazer, né? Tem que cuidar da segurança, orar, mas ficar esperto com a segurança fisicamente, né, das pessoas, no caso, né? Então, mas isso aí não tem nada a ver, não tem lógica, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso aí é sem nexo. Página 377 do livro Conselho sobre Saúde, diz assim. Vai citar os textos lá de Isaías 58, verso 6, 7, verso 9 a 11 e assim por diante. E o verso 1 a 3 também. É trabalho de coração o que o Senhor exige, boas obras providas de um coração repleto de amor. Todos deveriam cuidadosamente e devotamente investigar seus motivos e ações. A promessa de Deus a nós é sob condição de obediência, submissão a todas as suas ordens. Aí a irmã fala aqui, leia Isaías 58, verso 1 a 3. Leia isso aí claramente. Aqui continua aqui, ó. Sou grato a Deus pelo fato de ser nosso privilégio cooperar com Ele na obra de restauração, valendo-nos de todas as possíveis vantagens na recuperação da saúde. Não constitui nenhuma negação de nossa fé colocar-nos em condições mais favoráveis de recuperação. Nestes casos de aflição em que Satanás exerce domínio sobre a mente, devia proceder-se antes da oração a um exame escrupuloso de si mesmo a fim de verificar-se se existem pecados que precisam ser confessados e abandonados. É mister que haja profunda humilhação da alma diante de Deus e se tenha confiança humilde nos merecimentos do sangue de Cristo. A oração e o jejum nada conseguem enquanto o coração estiver aliado rebelde a Deus, rebelde no procedimento de Deus, por um procedimento errôneo. Não adianta. Se a pessoa não fizer um exame e não querer abandonar o pecado, pode orar. A oração não substitui o dever. Sim. Não adianta a pessoa... lá o Provérbios fala que 28, verso 9, se eu não tiver fugido da mente, aquele que decide ouvir a lei, até sua oração será Abominável. abominável. Se eu não me engano é esse aqui. Isso mesmo. 28, verso 9.
Provérbios 28, verso 9. Até essa oração será abominável. E não está falando dos de fora, está falando daqueles que têm conhecimento. Então a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso, né, irmão? Então, irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos nós, que nós possamos nos unir na verdade e ajudar as pessoas necessitadas. Amém. Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado por mais uma vez estarmos aqui na sua presença, Deus. Amém. Amém, Senhor. Que essa mensagem venha fazer diferença em nossas vidas e nos nossos irmãos que estão nos assistindo. Transforma o nosso coração e que nós possamos pregar em plenos pulmões a tua verdade, a tua mensagem angélica. Amém, Senhor. E ajudar os necessitados, Deus, aqueles que necessitam de um pão, necessitam de uma ajuda espiritual e material também. Por favor. Dá-nos a tua paz, precisamos do teu Espírito para fazer essa obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.